Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Teorema de Laplace. O Laplace era professor de matemática por aqui assim, até que em 1771 ele decidiu que queria dar aula em Paris, que fica mais ou menos por ali. Ele recolheu cartas de recomendação e enviou para o D'Alembert. O D'Alembert pegou aquelas cartas de recomendação e não deu bola. Frustrado, o Laplace pensou o seguinte: eu vou escrever um artigo e enviar para o D'Alembert, perceber que eu sou um cara bom. E foi isso que ele fez. Escreveu um artigo sobre inércia. O D'Alembert pegou aquilo e viu: nossa, esse cara de fato pode dar aula aqui em Paris. E conseguiu para ele o emprego de professor na escola militar lá em Paris, bem como o Laplace queria. Um ano depois, então em 1772, o Laplace, professor da Escola Militar de Paris, escreveu este artigo de astronomia, que trata sobre análise das órbitas dos planetas. E é neste artigo, bem nessa parte aqui, que aparece o tal do Teorema de Laplace, que eu vou apresentar nesta aula, que trata sobre o cálculo de determinantes. Vou explicar através de um exemplo. Quero calcular o valor deste determinante aqui. Nós vamos escolher uma linha ou coluna qualquer. Eu escolhi a primeira linha. As contas ficam mais fáceis quando nós pegamos a linha ou coluna com a maior quantidade de zeros. Isso é importante quando o determinante for bastante grande. Aqui no caso 3 por 3 nem faz tanta diferença, mas para os determinantes maiores é bem interessante fazer a expansão que eu vou fazer agora na linha ou coluna com a maior quantidade de zeros. Como é que funciona? Eu escolhi a linha 1. Nós vamos fazer uma conta que é assim. Aqui estão os elementos da linha 1. O A11, o A12, o A13. Cada um deles será multiplicado pelo seu cofator. Por exemplo, aqui você percebe que é o A11 vezes o seu cofator. A mesma coisa com os outros. Tal que essa história de cofator. O cofator, ele é um certo sinal vezes um certo determinante. Esse determinante que aparece se chama menor complementar. Então, por exemplo, aqui é o A12, que é multiplicado por um certo sinal, que é multiplicado por um certo determinante. Esse determinante é o seu menor complementar. A mesma coisa ali com o último. Quando eu fizer com os números, vai ficar bem simples isso daí. É assim. Estou fazendo o cálculo do determinante através da expansão em cofatores, utilizando a primeira linha. Essa parte aqui, que é essa parte aqui. O que é isso? Tá, o A1 é esse 1 aqui. Então, esse determinante é o A11, que vale 1. Esse 1 é multiplicado assim, é o A11. É menos 1 elevado a linha mais coluna. Isso aqui, menos 1 elevado a linha mais coluna. A linha
é esse 1 aqui. E a coluna é esse outro 1 aqui. Agora vem o tal do menor complementar. Você vai fazer o seguinte. Vai suprimir a linha e a coluna do número que está utilizando. Eu estou usando esse A11. E aqui, ó, sobrou algo que monta um determinante. O 2, 4, 5, 4. É isso aqui o tal do menor complementar. Eu vou explicar de novo com o próximo aqui. Como é que funciona? Tá, o A12 é esse 3 aqui. Esse 3 será multiplicado por um sinal. Esse sinal é menos 1 elevado a linha mais coluna. O A12, linha mais coluna. Então aqui, ó, está na linha 1, coluna 2. Por isso que ficou 1 mais 2 ali. Agora tem o tal do determinante. Como é que é esse determinante? Bom, eu estou falando desse 3. Então, eu vou suprimir a linha e a coluna desse número aí. Sobrou isso aqui, ó. 0, 2, 5, 4. 0, 2, 5, 4. Tem mais uma chance para entender. O A13. Agora estou falando daquele 0. Ele será multiplicado por um sinal. Quem é o sinal? Eu estou falando do A13. Então aqui, ó, 1 mais 3, a linha mais coluna. E isso é multiplicado por um determinante. Esse determinante é o seu menor complementar. Como é que funciona? Estou falando desse 0 aqui. Então eu vou lá e risco a linha e a coluna em que ele se encontra. Sobrou isso aqui, que forma um determinante. 0, 2, 2, 4. 0, 2, 2, 4. Eu saí de um determinante de ordem 3 e caí em 3 determinantes de ordem 2. Você nota que a escolha da linha ou coluna com a maior quantidade de zeros simplifica as contas. Porque aqui, ó, eu tenho 0 vezes isso, eu nem vou calcular este daqui. Então, por isso, essa escolha é interessante. Então, essa parte aqui eu nem vou calcular, porque dá 0. Passando a limpo. Aqui dá 1. Porque aqui deu menos 1 ao quadrado. E aqui eu tenho um determinante de ordem 2. Esse é aquele que se faz assim, ó. Produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, o 4 vezes 5. Aqui o sinal deu negativo. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então isso aqui é menos 3. Que multiplica este determinante de ordem 2. Produto dos elementos da diagonal principal, 0 vezes 4, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 5. E mais 0, que é essa conta aqui. Finalmente, eu tenho aqui, ficou 8, menos 20, menos esse 8 vezes 20 vezes 1. E aqui menos 3, que multiplica, isso aqui dá 0, isso aqui dá menos 10. Menos 10. Então, eu fiquei com 8 menos 20 mais 30. Isso aqui dá 10. Com aquele 8 ali, 18 é a resposta. Então, aí está um exemplo do teorema de Laplace para o cálculo de determinantes, em que eu quis fazer utilizando a linha 1. Mas, de maneira bem parecida, você pode usar qualquer linha ou qualquer coluna.
Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.